Olá, pessoal. Muitas vezes a gente está trabalhando em um servidor e tem algumas tarefas que precisam ser realizadas nele. A gente vai trabalhar num segundo, num terceiro, num quarto servidor e já não lembra mais do que estava pendente naquele primeiro. Então, uma coisa que pode ser muito prática é eu ter um pequeno aplicativo de lista de tarefas em cada servidor desses. Então, eu crio o aplicativo e eu coloco todas as tarefas que eu devo realizar nele. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como criar uma lista de tarefas utilizando uma variável e 3 funções. Claro que é uma lista de tarefas básica, ela não vai ter interface gráfica nem nada do gênero, mas a gente também não vai trabalhar em interface gráfica num servidor. Maravilha? Então vamos lá, mãos à obra. Primeira coisa que a gente vai fazer é a criação dessa lista através do próprio Bash. Então, para isso, a gente vai digitar aqui no nosso servidor nano. Eu estou usando um servidor Ubuntu aqui, só para ficar claro. .bash rc. E aqui está o conteúdo do meu arquivo .bash rc. Aí vamos dizer que foi fazer esse comando aqui e apareceu um arquivo vazio. Não tinha esse arquivo. Não tem problema nenhum. O próprio Nano vai criar ele e vai aparecer vazio. Vou até voltar ali para mostrar uma outra coisa. Limpar a tela. Repare que eu não estou usando sudo. Não é necessário. A minha conta não é de root e eu não estou usando sudo. É só nano bash rc. Vou para o final do arquivo com Ctrl End. Aqui no final do arquivo, eu vou deixar mais uma linhazinha em branco e vou começar a criação. Então, vamos lá. Coloca aqui. Vou colocar 2 até. Pronto. Minha lista de tarefas. Eu vou fazer a alteração direto aqui no Bash, tá? Não vou criar um script para isso. Bom, aqui dentro da minha lista de tarefas, o meu próximo passo agora é criar variável para armazenar as tarefas. É o meu pseudo banco de dados, que é quem vai armazenar todas as tarefas que eu preciso realizar nesse servidor. Muito bem. Agora, para essa criação, como é que eu faço? Export lsttar, que é o nome da variável que eu estou criando, que vem de lista de tarefas, igual. Agora eu tenho que dar a localização desse arquivo. Vamos lá. Cifrão, para dizer que eu vou utilizar uma variável. Abre e fecha chaves. Aí eu coloco aqui home. Por que isso? Para que eu não precise digitar /home, o meu nome de usuário. Então, em vez de digitar tudo isso, eu coloco aquela variável ali, home. Aí, depois dela, eu coloco a pasta onde eu quero armazenar isso, documentos, e aí eu coloco o nome do arquivo. Ó. Aí, depois de ter indicado a pasta, eu vou colocar aqui o nome do arquivo que eu quero trabalhar, ou então uma subpasta para ele. Então, eu posso utilizar uma subpasta aqui, por exemplo, com o nome de arquivos, /lst de lista tarefas.txt. Está criado o meu banco de dados, meu pseudo banco de dados, né? Então, aqui eu criei essa saída para ele. Claro que eu preciso ter a pasta e eu preciso ter o arquivo já criados para que essa minha rotina aqui funcione. Muito bom. Agora que eu já criei a minha variável, eu vou começar a criar as minhas funções. A primeira função que eu vou criar, ela será utilizada tanto para apresentar o conteúdo de tarefas que eu tenho, quanto para adicionar uma tarefa nova. Então, aqui eu vou
colocar o que para ela? Apresentar a lista de tarefas ou adicionar uma nova tarefa. Eu gosto sempre de comentar o código. Então, isso aqui ajuda quando eu vou analisar um código antigo, e aí eu já tenho a explicação ali de tudo que está sendo feito. Então, vamos lá. Nome dessa função, LTA, de lista de tarefas apresentar. Abre e fecha parênteses, porque é uma função, espaço, abre e fecha chaves, que é onde eu vou colocar os comandos dela. Aqui dentro das chaves eu tenho que ter um ponto e vírgula. Para garantir um bom funcionamento, é importante que eu tenha um espaço antes dos meus comandos e um espaço após eles. Então, são 3 espaços que eu deixo ali dentro. Agora eu vou começar a escrever a primeira das minhas 3 funções. Essa função é responsável por listar ou adicionar os tarefas na minha lista. Muito bem. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Como é que vai funcionar isso? Eu vou digitar no meu terminal LTA e a tarefa que eu quero adicionar. E aí ele adiciona. Se eu não digitar tarefa nenhuma, ele lista para mim que tarefas eu possuo. Então, como é que eu vou fazer isso aqui funcionar? O primeiro passo é verificar se o usuário digitou uma tarefa ou não na linha de comando. Como é que eu faço isso? Abro e fecho colchetes, e aqui dentro dos colchetes eu vou buscar o quê? O que foi digitado pelo usuário. Então, eu busco lá o que foi digitado pelo usuário e coloco assim, se ele for igual a 0. Se for igual a 0, o que significa? Significa que ele não digitou nada, né? Então, se ele não digitou nada, aí eu vou executar o meu segundo comando, que será o quê? Cat, já que é um arquivo texto, eu vou usar o próprio cat para listar ele. E o nome do meu arquivo, então, cifrão, porque agora eu estou chamando a variável, lst_tar. Maravilha. Aqui, eu já fiz essa listagem do meu arquivo, caso o usuário não tenha digitado nada. Ah, mas se ele tiver digitado alguma coisa, eu coloco aqui o meu pipe e agora eu venho com um comando que vai efetivamente gravar essa tarefa lá no meu arquivo. Então, como é que eu vou fazer a gravação da tarefa? Eu vou utilizar um echo, então eu dou echo, e agora aqui eu vou dizer o que eu quero que ele grave, o que eu quero que ele me dê de retorno desse eco, qual será a saída dele. Então, vamos lá. Eu coloco um cifrão, abro e fecho parênteses, para dizer que ele deve resolver isso aqui para mim. O que eu teria aqui dentro? Eco, cifrão, asterisco. O que quer dizer isso? Que ele vai escrever tudo o que foi digitado pelo usuário lá na linha de comando após o TLA. Muito bem. Eu fazendo isso aqui, eco cifrão, ele já vai botar tudo que a pessoa listou, e aí eu posso simplesmente pegar aqui a saída desse comando e mandar direto lá para a minha variável, para o meu lst_tar. Então, assim, eu já teria gravado a tarefa no meu arquivo. Qual é o problema de fazer assim? O problema não acontece aqui na hora de gravar ou de apresentar a tarefa. O problema se dá na hora que eu quiser excluir ou editar uma tarefa. Por quê? Porque eu posso ter várias tarefas com nomes similares. Então, por exemplo, executar função ABC, executar função DEF, executar função XYZ. E aí, quando eu quiser excluir, eu vou ter que botar tudo isso naquela exclusão, porque eu tenho que ir até o momento em que tem algo diferente. Então, executar função eu teria que escrever de todas elas. Não é produtivo isso. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma numeração única para essas tarefas. Como é que eu vou fazer isso? Trabalhando com hash.
Então, eu pego o que foi digitado pelo usuário e converto em hash. Como é que eu vou fazer isso? Espaço, pipe, md5, sum. Maravilha. Aqui eu vou fazer o quê? Eu acabo de converter em hash o que o usuário digitou. E aí eu posso simplesmente botar depois aqui, ó, 2 pontos, cifrão asterisco, e ele vai fazer o quê? Ele vai botar o hash, 2 pontos, espaço, e vai escrever o texto da pessoa. Já melhorou. Mas ainda tem um problema. O hash é muito longo. Eu não quero ter que escrever tudo aquilo cada vez que eu quiser excluir uma tarefa. Claro que escrevendo o hash completo, eu teria certeza de que ele é realmente único. O que eu vou fazer aqui é encurtar esse hash. De que forma? Dando outro pipe. E aqui nesse outro pipe eu vou usar o comando cut, "-c", para dizer que são os caracteres, de 1 a 4. Eu vou usar 4 caracteres. Ah, mas eu não posso, em 2 textos diferentes, ter exatamente os mesmos 4 primeiros caracteres da minha hash? Em tese, até posso. Mas a probabilidade disso acontecer é bem pequena. Em função disso, eu vou trabalhar dessa forma. Ah, mas e se eu tiver 2? Como é que vai acontecer? Quando eu for utilizar a minha função de exclusão, ela vai excluir um deles, o outro não. Então, aí é questão de analisar se ela excluiu o que eu queria excluir ou o outro. Se ela excluiu o outro, eu uso a função de editar para corrigir o que ficou. Então, essa é a forma de contornar o problema. Puxa, isso não é o ideal, eu queria uma coisa mais sofisticada. Aí a gente pode criar um programa, né? O que eu estou fazendo aqui é uma função que vai atender isso. Então, uma coisa bem básica, bem rápida, para que a gente atenda a uma necessidade. Uma vez que eu criei isso aqui, o meu comando está pronto. Eu já estou conseguindo visualizar e incluir tarefas na minha lista. Muito bem. Então, até agora eu usei uma variável e uma função. Vamos adiante. Vamos para a próxima função. A minha próxima função é de remover tarefa. Agora eu quero remover alguma tarefa que já foi concluída. O que eu vou usar de nome para essa função? LTR, lista de tarefas, remove. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, ponto e vírgula dentro da chave, 3 espaços e eu vou escrever no meio. Mesmo procedimento de antes. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele excluir uma tarefa. Como é que eu vou identificar essa tarefa? Pelo hash que eu criei lá em cima. Eu sei que toda tarefa estará armazenada na minha lista com os 4 primeiros caracteres do hash seguidos de 2 pontos. Eu não vou digitar o 2 pontos porque ele se repete. Então, eu vou focar só nos 4 primeiros caracteres do hash. Isso é o que eu preciso para excluir uma tarefa. Vamos lá, qual é o comando que eu vou usar aqui? Para isso, eu vou usar o comando sed, sed, -i, que é para dizer que ele vai trabalhar direto com um arquivo. Uma vez feito isso, eu coloco aspas, abre e fecha. Lembrando que na língua portuguesa a gente tem aspa ou apóstrofe, que é um risco, e aspas, que são 2 riscos. Na língua portuguesa não existe aspa dupla e aspa simples, tá? Vamos parar com essa péssima tradução burra. Então, a gente tem aspa ou apóstrofe para um risco e aspas quando são 2. Então, abro e fecho aspas, e aí eu vou dizer o quê? Eu vou dizer para ele analisar o documento do início. Então, para isso, barra, circunflexo. Do início, eu quero que ele analise todo o documento. Todo o documento, não, perdão. Tudo o que eu digitei. Então, do início, analisa tudo. É o meu cifrão asterisco. Espaço. Barra D. O que é... Perdão, não tem esse espaço aqui, né? Eu estou delirando. Barra D. O que é o barra D? D de delete. Ele vai apagar a linha inteira. Então, quando ele vai pegar isso aqui, ele vai fazer essa busca pelo que eu digitei, asterisco, e todo o resto que tiver na linha. Com o barra D, ele vai apagar a linha inteira. Agora, o que falta dizer?
a linha inteira do quê? Da minha variável, né? Da minha lista. Então, lst tar. Prontinho. Com esse comando simples, basta eu digitar os 4 primeiros caracteres que ele vai localizar lá e excluir. Ah, se os 3 primeiros não tiver nenhum igual, bota os 3 primeiros que ele vai excluir igual. Se só o primeiro não tiver igual, bota só o primeiro que ele vai excluir. Então, essa é a vantagem daquele meu asterisco ali. Está pronto. Está pronta a minha segunda função. Então, até agora, eu apresento a lista de tarefas, adiciono tarefas e excluo tarefas. Agora, vamos supor que na hora que eu adicionei, eu digitei algo errado. Ou eu já fiz um pedaço e eu quero mudar. Falta uma função para mim, a de editar. Então, vamos lá. Vamos criar esta nova função. Edita tarefa. Muito bem. O que eu vou fazer aqui de nome para ela? LT, né? Lista de tarefas, edita. Agora, para a lista de tarefas edita, em vez de criar toda uma função que edita, eu vou fazer de um jeito mais prático. O que seria o meu jeito mais prático? Deixa eu só colocar aqui o que a gente já está habituado. Dessa vez, ao invés de colocar aquele espaço, eu vou trabalhar com mais de uma linha. Então, assim, ao invés de criar toda uma função para editar, eu vou pelo caminho mais simples. Eu vou excluir o antigo e incluir o novo. Até porque, se eu fosse na edição, eu iria complicar muito o processo, porque o hash tem que mudar, uma vez que eu mudei o texto. Então, o que eu vou fazer? Eu já tenho uma função que exclui, que é a função LTR. Eu vou usar ela para excluir. Então, vamos lá. Eu coloco aqui LTR. Agora, eu tenho que fazer o que com a função LTR? Excluir o hash, aquela linha que tem o hash que eu digitei para editar. Como é que eu identifico isso no texto? Eu apenas vou extrair do texto digitado pelo usuário os 4 primeiros caracteres. Então tá, vamos lá. Vamos fazer isso. Em primeiro lugar, aspas. As minhas linhas têm que terminar com ponto e vírgula. Dentro das aspas, eu vou colocar cifrão e parênteses, para dizer que eu quero que ele resolva essa minha expressão. Dentro desses parênteses, eu vou utilizar eco, cifrão. Com esse eco, cifrão, asterisco, claro, esse eco, cifrão, asterisco, ele vai me trazer tudo o que foi digitado pelo usuário. Uma vez que eu tenho tudo que foi digitado por ele, eu dou um pipe cut -c de 1 a 4. Aquela mesma lógica que a gente já tinha usado quando criou a nossa função de adicionar. Então, aqui eu fiz o quê? Eu mandei ele excluir apenas baseado no início do conteúdo que eu digitei. E agora, para colocar o novo conteúdo, eu vou usar a função LTA. Simples assim. Então, abre e fecha aspas. Não preciso botar o ponto e vírgula, porque ele já está na linha de baixo. Eu posso até trazer ele aqui para cima, para ficar mais claro. Então, eu não vou necessitar do ponto e vírgula, ele já está ali. Dentro das aspas, o que eu vou fazer? A mesma lógica. Eu quero que ele resolva essa expressão para mim. Então, cifrão, abre e fecha parênteses. Aqui tem uma diferença. Qual é a diferença? Eu vou pegar também todo o conteúdo que foi digitado pelo usuário e vou usar também um pipe, porque eu quero ajustar esse conteúdo. Mas o que eu quero ajustar agora? Agora eu quero excluir a parte inicial. Eu não quero o hash, não quero os 2 pontos e não quero o espaço. Eu quero tirar tudo isso, quero ficar apenas com o restante para que ele crie o meu novo hash. Como é que eu faço isso? Eu vou usar o comando sed. Então, novamente, utilizando o comando sed que eu já havia utilizado lá para excluir. Porém, agora, eu não vou dar "-i", porque agora eu não quero trabalhar com um arquivo, como eu queria na exclusão. Agora eu vou trabalhar com o próprio retorno daquele eco que está ali antes. Então, eu coloco aqui sed, agora eu coloco aspa, ou apóstrofe, como preferirem. Eu não posso utilizar aspas, porque elas já estão na borda externa. Eu tenho que usar um outro símbolo.
Então, eu coloco aqui aspa, e agora eu vou informar ao comando sed o quê? S, que é para substituir, barra. O que ele vai substituir? Eu quero pegar desde o início do arquivo até o espaço. O que eu faço para representar isso? Eu utilizo uma expressão regular. Então, para isso, eu vou abrir e fechar colchetes. Aí, aqui dentro, eu vou colocar um acento circunflexo, que significa do início do arquivo, e um espaço. Isso faz com que ele localize do início do arquivo até onde eu tenho meu primeiro espaço, que eu já sei que será depois daqueles 2 pontos, que foi a forma que eu estruturei na função LTA. Uma vez que eu fiz isso, uma vez que eu tenho esse recurso aqui, eu boto asterisco, que é para quê? Para ele trazer o resto todo do meu arquivo. Espaço, barra, barra. Então, o que eu fiz aqui? Eu disse para ele, pega dali do espaço até o fim. Isso é o que eu estou dizendo aqui. Quando eu tenho aqueles colchetes ali com o espaço e depois o asterisco, eu estou dizendo, da mensagem que tu recebeu ali, tu pega, a partir do espaço, todo o resto até o final. E está pronta a minha terceira função. Então, aqui eu já tenho pronto a minha funcionalidade de lista de tarefas. Eu vou fazer mais uma alteração aqui, que não tem nada a ver com a lista de tarefas, mas eu gosto de utilizar ela. Eu venho aqui na parte dos alias e vou criar mais um alias para mim. Alias LH igual, aspa, LS menos LH. Só para digitar menos coisas, né? Então, eu não gosto de ficar digitando LS menos LH e eu uso muito esse comando. Então, eu coloco só LH aqui, que ele já sabe. Quando der LH, ele vai fazer isso por mim. Perfeito. Ctrl X, Y para ele salvar, sair. Limpar a tela com Ctrl L. Então, agora eu posso testar o meu... antes de fazer teste, só para descarga de consciência, vamos fazer aqui um logout. E vamos entrar de novo na conta. Perfeito. Entrei novamente na conta. Agora, LH. Está aí o meu comando já funcionando como previsto. Eu tenho uma pasta apenas downloads. Lembrando, olha só, cat-bash-rc. Aqui no final a gente vê que a minha variável prevê uma pasta arquivos e aquele arquivo. Eu não tenho a pasta, então vamos lá, vamos criar a pasta. mkdir arquivos. Criei a pasta. E agora eu vou criar o arquivo. Touch arquivos, dentro do arquivos lst tarefas.txt. Maravilha. Então, aqui eu criei a pasta e criei o arquivo. Vamos lá. Vamos ver o que eu tenho aqui, então. LH de novo. Agora eu tenho a pasta arquivos e eu tenho a pasta downloads. Vamos buscar, então, ali LH arquivos. O que eu tenho lá dentro? Dentro do arquivos, eu tenho apenas o arquivo lst tarefas.txt, que é o que eu quero. Limpar a tela. E agora eu posso começar a utilizar a minha lista de tarefas. Então, vamos lá. E agora vamos testar a nossa função. Então, LTA. Vamos colocar aqui LTA. Instalar OpenSSH. Opa, olha que legal. Pela mensagem aqui, eu cometi 2 equívocos na minha criação da função. Primeiro, eu esqueci algum espaço em algum comando, porque ele deu aquele 2 command not found. Segundo ponto, dá para a gente ver ali que os 2 símbolos de maior e o endereço do arquivo estão aparecendo como texto no meu eco. Isso quer dizer que eu coloquei as aspas no lugar errado. Eu devo ter colocado as aspas depois do nome do arquivo e não antes. Sem problemas. Já vale pela dica para identificar o erro e vamos lá corrigir. Então, nano.bashrc. Vai para o final e vamos olhar. Isso tudo é na função LTA. Aqui mesmo. Ó. Faltou um espacinho aqui.
um espacinho aqui. E as minhas aspas estão aqui, ó, como havia imaginado, no lugar errado. Elas têm que ficar aqui, para que ele entenda que os dois símbolos de maior que são para enviar o conteúdo, o retorno, para o meu arquivo. Agora sim. Então, Ctrl X, Y, Enter, salvou, logout, e fazemos login novamente. Muito bem. Então, agora vamos testar as nossas funções da nossa lista de tarefas. Vamos lá. Lista de tarefas, adicionar, instalar, open, SSH. Só pulou de linha, sem nenhuma mensagem, quer dizer que funcionou. LTA, instalar, open VPN. Perfeito. Adicionei duas tarefas. Agora vamos visualizar elas, LTA, sem nenhum argumento. Estão ali as duas, então a gente pode ver a estrutura que eu havia mencionado. Os 4 primeiros dígitos do hash na frente, 2 pontos, espaço e o que eu quero instalar. Vamos excluir um, então vamos excluir o OpenSSH, 7213. Então a gente bota aqui, lista de tarefas, remover, espaço, 7213, que é o código dele. Enter. Peço para visualizar a lista de novo. Não está mais lá. Vou colocar ele de volta. Então, instalar OpenSSH. Peço para ver a minha lista de novo. Está aí ele de volta. Naturalmente que o código é o mesmo, porque o hash fica igual. Eu vou alterar agora a tarefa. A minha instalação do OpenSSH eu quero que mude para configuração do OpenSSH. Então vamos lá. LTE, lista de tarefas, edita. 7213, que é o código dele. Espaço. Configurar OpenSSH. Enter. Está feito. Agora vamos ver a nossa lista, LTA. E ali está configurar OpenSSH. E, obviamente, o meu hash mudou, porque o texto agora é outro. Então, aqui está o exemplo, pessoal. A gente criou uma lista de tarefas com uma variável e apenas 3 funções. Extremamente rápido e funcional para a gente utilizar em servidores. Espero que seja útil para todos e até o próximo vídeo.